Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Bom, meus queridos, finalmente nós chegamos ao capítulo 5 do livro de Gálatas, a nossa série de exposições. E eu já quero convidar você a encontrar na sua Bíblia Gálatas, capítulo de número 5. Esse capítulo, ele é especial porque ele abre a seção final da carta escrita por Paulo aos Gálatas, de modo que os 2 capítulos que nos restam, eles tratam da parte prática da carta, e os 4 capítulos anteriores, eles serviram exatamente para que o apóstolo Paulo fundamentasse as doutrinas que ele trabalhou durante esse tempo. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele trabalhou nos 4 primeiros capítulos de Gálatas doutrinas centrais para a fé cristã, como a justificação pela fé em detrimento da lei, a liberdade cristã e tantas outras coisas importantes. Agora, o apóstolo vai utilizar os 2 últimos capítulos, o 5 e o 6, para trazer ordenanças práticas. Então, nós vamos hoje iniciar uma nova série dentro de Gálatas, dando continuidade à série anterior, que foi intitulada como Graça Suficiente para Hoje. Nós vamos então estudar sobre caminhando no Espírito, uma vida transformada pela graça. Nós vamos então ler capítulo 5, versos 1 a 15, e vamos então meditar na palavra de Deus. Diz assim a santa e poderosa palavra do Senhor: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo, declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que o chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Vamos a mais uma palavra de oração, meus irmãos. Nosso Deus amado, estamos diante mais uma vez da Tua palavra, e ela nos traz temor, ao mesmo tempo que alegria. Temor porque ela é santa e confronta o nosso estilo de vida por vezes pecaminoso. Alegria porque sabemos que a nossa esperança está no efeito que ela causa em nós. Por isso, ó Deus, diante dela queremos Te pedir, nos ajude a aplicá-la ao nosso dia a dia de forma coerente e sábia, para a glória do Teu santo nome. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, como disse, os 4 primeiros capítulos deste livro, o apóstolo Paulo
nos trouxe aqui informações preciosas sobre a profundidade da graça de Deus e o seu efeito prático na nossa salvação. Poderíamos, portanto, resumir a ideia de Paulo aos Gálatas dizendo que nós somos salvos pela graça, sem qualquer outro elemento que seja adicionado a esse processo salvífico. E vale a pena recapitularmos alguns aspectos importantes do que Paulo trabalhou até aqui. Em síntese, em resumo, o que nós podemos perceber é que os Gálatas, por alguma razão e por influência dos falsos mestres, a qual o apóstolo Paulo se refere como judaizantes, estavam ensinando aos Gálatas um tipo de evangelho em que era adicionado, além da graça, as obras da lei do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo, então, vai repreender duramente aos Gálatas por causa desse tipo de adição ao evangelho da graça. Então, a nossa conclusão é perceptível que o que Paulo tem em mente quando escreve aos Gálatas é um tom de alerta para lembrá-los da suficiência da graça. E eu vim falando com vocês exatamente sobre esse ponto importante. Quando lemos Gálatas, nós somos lembrados de que a graça de Deus, ela é suficiente, e é nessa graça que nós devemos confiar para atribuir a nossa salvação. Portanto, todo o processo meritório, todo o processo que tenta incrementar a graça, algum outro elemento que se torne salvífico, ele contraria a graça de Deus. E graça, vale a pena lembrar, é exatamente aquilo que nós não merecemos. Então, se fôssemos qualificar a nossa salvação, certamente assim a qualificaríamos. A salvação é algo que nós recebemos sem merecer. Então, o que Paulo tem em mente aqui é exortar aos Gálatas para que eles se lembrem que foi pela graça que eles foram salvos e não por qualquer obra do seu próprio mérito. Então, nós percebemos que no capítulo 1 e no capítulo 2, Paulo defende o seu apostolado e defende o evangelho da graça. No capítulo 3 e 4, Paulo vai se aprofundar em quesitos teológicos para trazer a ideia bíblica da justificação pela fé. E os irmãos lembram que Paulo vai se utilizar da imagem de Abraão, das figuras ilustrativas de Sara, Agar, Ismael e Isaque, para nos lembrar de que nós não somos filhos da lei, nós somos filhos da promessa. Até que finalmente a gente chega ao capítulo 5, e o capítulo 5 já vem com informação importante no versículo 1. Observe como o versículo 1 desse capítulo, ele tem um tom que ele é tanto uma conclusão da parte anterior do livro, como também é o início da nova seção do livro. Veja bem, o apóstolo começa dizendo: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Dá para perceber aqui que Paulo está fazendo um resumo de tudo que ele ensinou até aqui? É como se Paulo olhasse para trás e percebesse o que ele ensinou nos primeiros 4 capítulos de Gálatas, e com essa frase ele resumisse tudo dizendo: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aí na segunda parte ele diz: portanto, permaneçam firmes e não se submetam a jugo de escravidão. E aqui ele está marcando o tempo para as ações práticas que ele vai trazer a partir de então. E aqui, irmãos, nós temos nesse capítulo, no sermão da semana que vem, o coração do Novo Testamento: as obras da carne e o fruto do Espírito. Então o que Paulo faz agora aqui é um preparativo, é uma preparação de terreno para falar sobre esse assunto tão importante: obras da carne versus fruto do Espírito. Então o apóstolo Paulo, ele tem uma dinâmica interessante. Ele gasta tempo ensinando a doutrina em 4 capítulos, e na parte final do livro, 2 capítulos, ele vai simplesmente trazer implicações práticas. Eu acho isso sensacional, porque a dinâmica de Paulo em todas as cartas, pode ler todas, Romanos, Coríntios, as pastorais, Timóteo, Tito, ele sempre faz isso. Ele traz conceitos teológicos profundos durante toda a carta, e no final ele fala o seguinte: agora que você aprendeu isso, faça assim. Sabe, meus irmãos,
Esses dois conceitos se fazem muito presentes em Paulo, de modo que nos ensinam. A primeira parte do ensino de Paulo é o que a gente chama de ortodoxia, é a profundidade da palavra em nós. A parte final é a ortopraxia, ou seja, é colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. E sejamos sinceros, por vezes nós somos doutores no que sabemos, mas neófitos no que fazemos. A gente até sabe, a gente só não pratica. Portanto, na dinâmica do ensino de Paulo, o que ele nos convida a fazer é o seguinte: nós precisamos diminuir a distância entre o que a gente sabe e o que a gente faz. Não adianta saber. Não é o quanto da Bíblia você sabe, mas é o quanto da Bíblia você vive. Portanto, essa dinâmica é interessante. Paulo vai conceituando doutrinas, e aqui em Gálatas, especificamente nessa carta maravilhosa, que eu estou cada vez mais apaixonado. Acho que vou fazer uma série Gálatas 2.0, porque é muita informação, muita coisa boa. Aí Paulo traz doutrinas profundas aqui, trabalha conceitos interessantes, justificação pela fé, liberdade em Cristo Jesus, e agora ele fala, coloca em prática. E por onde é que Paulo começa a ideia da prática do que foi ensinado na parte doutrinal da carta aos Gálatas? Eu diria que essa ênfase final que Paulo coloca aos Gálatas na prática, ela pode ser percebida com 4 contrastes. Olha que interessante. Paulo, a partir daqui, do capítulo 5 ao 6, nós teremos aí, além dessa, mais 3 mensagens nessa série. Paulo vai fazer aqui 4 contrastes. Veja só, o primeiro é exatamente nesse capítulo 5, do verso 1 ao 15 que a gente leu. Paulo faz um contraste: a liberdade, não a escravidão. O segundo contraste está na parte final desse capítulo 5, versículo 16 ao 26. O Espírito, através do fruto, e não a carne, através das obras. A terceira ênfase, ou terceiro contraste, está no capítulo 6, do verso 1 ao verso 10, aonde falando sobre relações interpessoais, Paulo contrasta: os outros e não eu é que possui preferência na fé. E por fim, capítulo 6, verso 11 a 18, Paulo contrasta a glória de Deus e não a aprovação dos homens. Por isso, meus irmãos, resumindo, a grande ideia do apóstolo Paulo para essa parte final de Gálatas e para essas implicações é que nós precisamos entender que uma vida pautada na graça, caminhada no Espírito, ela reflete uma vida transformada. Portanto, nós podemos concluir que à medida em que nós conhecemos a liberdade em Cristo Jesus e a justificação pela fé, isso muda a nossa vida. E isso muda o jeito como nós vivemos. Você consegue entender isso, meus irmãos? Quando temos acesso à realidade de que foi por causa da graça que nós somos salvos, isso muda ou não muda a nossa vida? Eu me lembro quando conheci as doutrinas da graça, eu pensei, meu Deus, eu vou enlouquecer. Porque aquilo era maravilhoso demais para mim. Tipo assim, como assim? Eu não escolho Deus, não é pela minha obra, não é por pagar preço. É isso mesmo. E aí a mente explode e você não muda apenas de teologia ou de denominação, você muda de vida. Por quê? Porque você percebe que não é pela sua capacidade, não é pelo seu mérito, mas é pela graça. Então Paulo vai dizer para nós nessa parte final: a maneira como nós vivemos reflete aquilo que nós cremos. E Paulo começa então dizendo que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Esse foi um dos versículos que mais me ajudaram no início da minha fé. Eu me lembro que eu li a carta de Gálatas pela primeira vez e fiquei encantado com 2 versículos. O primeiro foi o verso 10 do capítulo 2,
onde Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu ficava pensando nesse versículo o dia inteiro: como assim Paulo está crucificado com Cristo? Ele morreu na cruz com Cristo? Aí então que eu percebi que Paulo está dizendo que no processo da salvação nós morremos com o Senhor na cruz. O nosso eu foi morto no Calvário, de modo que agora nós não dominamos mais a nossa vida, mas é o Senhor que atua em nós. Em outro versículo que muito fortaleceu minha fé e me chamou a atenção foi exatamente esse versículo. E como falei, meus irmãos, que resumo Paulo faz em 2 frases. Gálatas: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Como se Paulo olhasse para tudo aquilo que ele ensinou: combate aos judaizantes, demonstração da autoridade do seu ministério, justificação pela fé, a figura de Abraão, de Sara, Agar, Ismael, Isaac, e dissesse: agora entendam uma coisa, pratiquem o que? Liberdade. O Senhor libertou vocês para viver uma vida de liberdade, sem essas regras meticulosas da lei, sem esse tipo de religiosidade pesada que mais cansa que liberta, das proibições e dos julgos. Eu, Paulo, digo: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. E veja, meus amados irmãos, o que Paulo está dizendo, na minha opinião, é que, dentre outras coisas, a liberdade em Cristo nos dá capacidade para viver em paz. Uma vida religiosa pesada, sufocada por regras e proibições, ela tira de nós a paz. A gente vive com medo, com mais medo de ir para o inferno do que com a alegria de ir para o céu. Paulo está dizendo: foi para a liberdade que Cristo libertou vocês, então vivam em paz na liberdade da graça de Deus, sabendo que vocês são justificados pela fé e não pelo que vocês fazem. E é interessante que Paulo usa aqui uma espécie de jogo de palavras. Perceba que existe aqui uma redundância na expressão: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E é como se Paulo quisesse destacar o propósito do próprio Deus na nossa libertação. Escute bem, meus irmãos, nós não fomos apenas libertos do pecado da lei, mas nós somos libertos para viver uma vida de liberdade em Cristo Jesus. Isso significa para nós, irmãos, que toda religiosidade que escraviza e que é baseada no seu mérito, ela contrasta com o Evangelho, porque Jesus nos libertou para sermos livres. E um cristão que não desfruta da liberdade cristã, ele está se privando da graça. Um cristão que escolhe a lei ao invés da liberdade da graça é um cristão que não conheceu a graça. E se ele não conhece a graça, ele está escravizado em um sistema de julgo religioso. Portanto, meus irmãos, ler Gálatas é um desafio para a nossa moralidade corrompida, porque o tempo inteiro a gente tenta ficar se justificando e se achando bom e santo, e vem Paulo e fala: se liberte, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Mas por que é que Paulo lembra isso aos Gálatas? Porque a nossa tendência é escravidão, sim ou não? Nossa tendência é voltar para o jugo. Nossa tendência é voltar para o lelê. Sabe quem é lelê? Lelê, 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 lelê. Voltar a ser escravizado. A gente ama a escravidão do pecado, o jugo terrível do pecado. A gente ama se auto-justificar. A gente ama se autodeclarar santo. E Paulo fala: quem vive na graça entende que Jesus libertou para a liberdade. E essa redundância ela é interessante, porque Paulo está dizendo com ênfase: olhe, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. É como se Paulo dissesse: eu quero deixar claro, para que vocês entendam, Gálatas, de uma vez por todas, que há uma razão no processo de libertação. O que foi ou para que Jesus libertou vocês? Para que vocês desfrutem disso, de uma vida na liberdade da graça, sem o peso das obras da lei. Aí Paulo fala: permaneçam firmes. Por quê? Porque senão a nossa tendência é exatamente se inclinar
para obras meritórias. Permaneçam firmes. E Paulo conclui dizendo: não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Em outras palavras, não volte às velhas práticas. Não volte às obras da lei. Não volte à lógica meritória do eu faço, Deus me dá. Eu pago, eu compro a bênção e a recebo. Não volte para esse caminho. Experimente da graça. Experimente do evangelho que diz: não é pela sua performance, não é pelo quanto você é bom, pelo quanto Deus fez. É pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. E é interessante que Paulo usa aqui a metáfora do jugo, e o jugo é um termo agrícola que se refere a uma peça de madeira que une os dois animais, geralmente bois. O jugo é a peça que unia os bois no carro de bois para que eles pudessem caminhar juntos, de modo que se o jugo tivesse desalinhado, um peso podia ir mais para um lado ou para outro e comprometeria a caminhada dos bois. Portanto, o jugo deve ser algo equilibrado. E Paulo está dizendo: a lei, o sistema da lei, esse peso da religião é isso, ele desequilibra o processo da graça. E meus amados irmãos, quantas vezes nós vivenciamos uma espiritualidade assim, aprisionadora, amedrontadora? Olha, Jesus pode voltar agora, então cuidado, viu? Se você estiver tomando banho, se você estiver pecando naquela hora lá, você perde a salvação e você dorme no céu, acorda no inferno, dói e por aí vai. Essa coisa aprisionante, amedrontadora. Jugo pesado. Aí a gente conhece a graça e o que é que a gente faz? Ao invés de desfrutarmos dessa liberdade, por vezes a gente quer voltar para lá, para aquele lugar de jugo e de escravidão. Meus amados irmãos, a grande verdade é que quando você descobre a liberdade no oceano da graça, você não pode, em hipótese alguma, querer voltar para um sistema de escravidão. Não dá. Por que não dá? Porque experimentar uma realidade de Cristo na sua medida perfeita é conhecer a graça de Deus. E conhecer a graça de Deus é nos mostrar o quanto nós somos incapazes de, pela nossa própria obra, agradar a Deus. Então é maravilhoso essa parte final de Gálatas. Paulo simplesmente começa dizendo assim: olha, implicações práticas, anotem aí, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Permaneçam firmes e não se submetam a jugo de escravidão. Lembra, lá por volta do capítulo 1, na parte final, que Paulo disse que alguns irmãos lá, alguns judaizantes, eles eram vigias da liberdade do próximo. Eles ficavam vigilando assim, ó: deixa eu ver aqui se está guardando a lei. Ah, não está guardando a lei não? Olha, está em pecado. Aí Paulo fala assim: viva a liberdade, independente do que esse irmão, pela sua moralidade caída, vai achar. E esse ponto é importante, irmãos, porque às vezes, em nome de poupar o mais fraco, a gente fala: eu não vou fazer tal coisa para não escandalizar o irmão na fé. Mas veja, o que é o escandalizar o irmão mais fraco? É isso que nós precisamos ter em mente e precisamos saber. Porque o irmão mais fraco, quando vê você que é mais forte fazendo algo que não é pecado, a moralidade dele corrompida o escandaliza. Mas se escandaliza a moralidade dele corrompida, mas não escandaliza a Bíblia, Paulo fala: viva uma vida de liberdade. Porque você não se pauta pela opinião corrompida de alguém que é fraco na fé. Paulo diz: nós fortes suportemos os mais fracos. Ou seja, Paulo se coloca no grupo dos fortes. Nós não podemos viver em função do fraco o tempo inteiro. Ele precisa ser forte, ele precisa sair desse lugar de fraqueza na fé e se tornar forte, de modo que ele vai entender o que é realmente escandalizar. Paulo diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Irmãos, liberdade é algo muito caro. É ou não é? Até hoje tem país aí lutando por liberdade. A Venezuela, aí você está vendo o que está acontecendo. O povo está querendo ir embora.
povo quer derrubar ditador. Liberdade é algo muito caro. E a nossa liberdade na cruz do Calvário é mais caro ainda. Nós não podíamos comprar, porque vamos viver uma vida de mérito. Porque diante de nós, meus irmãos, está o oceano da graça. Versículo 2, o apóstolo continua dizendo: ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. É interessante que Paulo está chamando a atenção dos Gálatas em um tom urgente e pessoal. E aí ele quer que os Gálatas deem crédito ao que ele está falando. Então o que ele vai fazer? Ele menciona o seu próprio nome. Olhe, eu, Paulo, lhes afirmo. Então ele está colocando o próprio nome nessa afirmativa. Por quê? Porque Paulo está dizendo, em outras palavras, que ele está pronto para colocar a sua honra e a sua reputação no que ele tem a afirmar para os Gálatas. E o que é que ele afirma? Ele diz: se vocês deixarem se circuncidar, Cristo será inútil para vocês. Como se Paulo dissesse: eu sei que estou falando, coloco minha honra, coloco o meu nome, então por favor, coloquem em prática. Se vocês se circuncidarem, Cristo é inútil. E você sabe o que é a circuncisão? A circuncisão era o ato externo da aliança no Antigo Testamento, de modo que os homens precisavam se circuncidar para mostrar que tinham uma aliança com Deus. Aí o Novo Testamento mostra que Jesus veio e a circuncisão não é mais física, ela é no coração. Então nós não mais precisamos nos circuncidar, porque o sinal da aliança não é mais a circuncisão, mas é o batismo, é a profissão de fé. De modo que esses elementos da lei, eles caducaram, não serve mais. Aí Paulo ensinou aos Gálatas, aí vieram os mestres da lei e disseram: não, tem que voltar a circuncidar. É que Paulo fala: eu coloco o meu nome. Se vocês se circuncidarem, Cristo será inútil. Irmãos, isso aqui é muito profundo, isso aqui é muito sério. Porque Paulo está colocando o contraste entre a lei e o evangelho. E é como se Paulo dissesse: a circuncisão, que é o símbolo da lei, e o evangelho, que é a expressão da graça, não podem estar casados. Ou você está aqui, ou você está aqui. Ou você está na circuncisão, ou você está no evangelho. Ou você está na lei, ou você está na graça. Não dá para estar nesses dois campos de atuação. Então é interessante que o apóstolo Paulo, ele vai alertar aos Gálatas que confiar na circuncisão ou em qualquer outro aspecto da lei é rejeitar Jesus, é rejeitar Cristo. E tem uma canção que a gente canta aqui, que ela fala que Cristo é suficiente, que somente por Jesus, solos Cristos, foi uma das ênfases da reforma. Mas quantas vezes, irmãos, nós colocamos outros elementos no lugar de Jesus no nosso processo de salvação? Pode não ser mais circuncisão, mas se a gente confia em qualquer outra coisa que compita com Jesus na nossa salvação, Cristo será inútil. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui: Jesus não deve ser a nossa prioridade. Prioridade são os filhos, a esposa, o esposo, o trabalho. Jesus é exclusividade. Cristo deve estar em um lugar que as outras coisas não conseguem alcançar. Por quê? Porque se qualquer outra coisa estiver nesse lugar de igualdade com Jesus, o que é que vai acontecer? Cristo será inútil. É por isso, meus irmãos, que todo processo de idolatria, ele começa quando nós colocamos alguma coisa no patamar de igualdade do senhorio de Cristo Jesus. Se você não consegue viver sem uma coisa, cuidado. Talvez essa coisa ganhou ares de Salvador. Meus irmãos, ou a gente confia na lei, nos nossos próprios méritos, ou a gente confia no que Jesus fez. Paulo diz: se não for assim, Cristo será inútil. Versículo 3:
De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Veja que interessante, meus irmãos. Paulo afirma que ao escolher a circuncisão, a pessoa se compromete a observar, a cumprir toda a lei. Por que Paulo está dizendo isso? Porque os Gálatas, eles queriam dar uma de João sem braço para cima de Paulo. O que eles estavam fazendo? Eles estavam observando alguns aspectos da lei, mas não todos. É como se ele dissesse, não, Paulo, aqui a gente só está se circuncidando. Ele não está fazendo as outras coisas. Não está matando o cordeiro, não está, fazendo toda a ritualística da cerimônia. Ou então, não, Paulo, a gente só está guardando o sábado, as outras coisas a gente não faz. Então a gente confia na graça, mas é só um aspecto que a gente acha interessante. Aí Paulo fala, não. Não dá para selecionar algumas partes da lei para seguir. Porque a lei resulta em um compromisso com a sua totalidade. E veja, meus amados irmãos, o apóstolo Tiago vai escrever no capítulo 2, versículo 10 o seguinte: porquanto quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. O que é que Tiago está dizendo? Corroborando com Paulo. Não dá para selecionar um aspecto da lei e cumprir. Se você não cumpre os outros 99, você falha. Ou se você cumpre todos os 99 e falha em um, falhou do mesmo jeito. Então Paulo está dizendo aos Gálatas, olha, essa comigo não cola. Não, a gente só está se circuncidando. Aqui a gente não faz as outras coisas. Não, Paulo está dizendo, não pode ser assim. E é interessante a radicalidade de Paulo, porque Paulo está dizendo que não existe terceira via, não existe uma outra opção. Ou você cumpre integralmente a lei, ou você cumpre integralmente o Evangelho. E veja, irmãos, é interessante isso, porque não dá para a gente flertar com um tipo de evangelho que mistura lei e graça. É interessante que algumas pessoas agem como os Gálatas, porque elas são seletivas na sua forma de escolher os aspectos do evangelho. Tem muita gente que brinca de bem me quer, mal me quer com as doutrinas da fé. Não, isso aqui eu aceito. Agora, livre-arbítrio, não, eu tenho ainda, então é meu. Não, isso aqui eu rejeito. Salvação pela graça, não, tem obra no meio. Expiação limitada, não, Jesus morreu por todo mundo, rejeito. Bênção sem medida, opa, bem me quer, mal me quer. Aí Paulo fala, não pode. Ou você aceita o pacote todo, ou você não aceita nada. Tem um televangelista famoso aqui no Brasil, eu não vou citar seu nome, mas é um que usa chapéu, um boiadeiro. E é interessante que uma vez ele foi questionado em uma entrevista sobre o porquê que ele não aprofundava outros temas, tipo salvação pela fé, justificação pela graça. Por que o senhor não prega sobre arrebatamento na sua igreja? Por que é só prosperidade e milagres? Aí ele falou assim, porque Deus me chamou para pregar milagres. Aí eu pensei assim, ele está errado. Porque milagres é um aspecto do evangelho. Mas Deus não chama ninguém para pregar milagres. Deus nos chama para pregar o quê? O evangelho. E no evangelho tem arrependimento, tem justificação pela fé, tem doutrinas que são valiosas. Então não dá para, Deus me chamou para pregar sinais, maravilhas. Não, Deus não chama ninguém para isso. Deus nos chama para pregar o evangelho. Então não dá para ficar com um aspecto apenas do todo, ou a gente crê no todo e confessa o todo, ou de nada vai adiantar. Não dá, irmãos, para sermos seletivos com o que a gente crê. Aí o versículo 4 é interessante, porque muita gente entende errado esse versículo 4. Paulo fala o seguinte: vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça.
Por que muita gente interpreta esse versículo errado? Porque olha Paulo dizendo aqui, está vendo aí? Se vocês procuram ser justificados pela lei, vocês caíram da graça. E muita gente acha que cair da graça é perder a salvação. Só que veja, eu poderia falar aqui muito argumento, mas tem um que eu queria falar que não é meu. É de um comentarista bíblico chamado Warren Wiersbe. Ele fala o seguinte, olha que interessante. Paulo não escrevia para pessoas que perderam a salvação, porque não é possível acontecer isso. Ele escreve para santos que mudaram da esfera da graça para o opressivo campo da lei. Então o que é que ele está dizendo? É que quem caiu da graça, não é que Paulo está dizendo que perdeu a salvação, porque Paulo não escrevia para crentes que perderam a salvação. Não fazia sentido. Se Paulo está dizendo que eles perderam a salvação, então por que Paulo está escrevendo para eles? Eles eram apóstatas. Você entendeu? Paulo chama os crentes que ele está escrevendo de quê? De santos. E o santo perdeu a salvação, foi? É claro que não. Então o que é que Paulo está dizendo quando ele fala que eles, se forem justificados pelas obras da lei, caíram da graça? Paulo está dizendo que cair da graça é ser privado da liberdade do evangelho. Ou seja, é como se Paulo dissesse, se vocês tentam se justificar pela lei, vocês não vivem o princípio da graça, o princípio do favor imerecido de Deus. Então a vida de vocês será uma vida pautada no seu próprio mérito. Versículo 5, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé, a justiça que é nossa esperança. Paulo fala que é pela fé que nós aguardamos o dia que nós seremos justificados para sempre. E é interessante esse processo de justificação, porque em Cristo nós já somos justificados. Mas haverá um dia que Paulo fala que nós temos esperança, em que a nossa sentença final diante de Deus Pai, diante do seu trono, será justo para sempre. E aí, para sempre, nós estaremos com o Senhor nosso Deus. Versículo 6, porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Olha que conclusão interessante de Paulo. Paulo vai chegar no âmago do seu argumento e ele vai mostrar para a gente o que de fato importa. E o que é que realmente importa? O que importa, meus irmãos, não é sermos circuncidados ou não, ou seja, não é ser judeu ou gentio. O que importa é quando nós traduzimos a nossa fé em ações de amor aos irmãos, como nós veremos a seguir. Versículo 7. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Meus irmãos, triste dos Gálatas ouvir isso de Paulo, né? Paulo plantou a igreja, Paulo ensinou a verdade, Paulo mostrou o caminho da graça. Aí Paulo vai dizer agora, que triste, vocês corriam bem, vocês estavam indo certo. É como se Paulo dissesse, o que foi que aconteceu no meio da corrida? E Paulo usa aqui a metáfora da corrida. É como se Paulo dissesse, vocês tinham uma boa performance. E em tempos de Olimpíadas, né, que a gente fica lá torcendo para os atletas, a performance conta. E sobretudo, manter a performance é importante. Pega um atleta de maratona, por exemplo, ele não vai sair em disparada como um louco, ele vai manter o ritmo constante. E Paulo lembra aos Gálatas isso, vocês começaram bem, mas a influência negativa dos falsos mestres estão impedindo vocês de obedecer à verdade. Eu queria que você, por um instante, diante da mesa do Senhor, avaliasse o seu caminho, avaliasse a sua corrida e reflita agora, por um breve momento, sobre o seu progresso na vida cristã. Houve momentos em que você estava correndo bem, o que contribuiu para esse crescimento? E agora, por que você deixou de correr? Versículos 8 e 9, Paulo diz, tal persuasão não provém daquele que o chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Paulo, mais uma vez, usa uma metáfora para apresentar o seu conceito. Que metáfora é essa? Paulo usa a metáfora do fermento. É interessante como fermento, apesar de ser uma coisa boa, né? Que a gente come fermento aqui no bolo e acha bom, sem fermento não cresce bolo. Mas na Bíblia, o fermento não é algo tão bom.
as ilustrações com fermento mostram um tipo de corrupção no processo. E Paulo está dizendo aqui o seguinte: um pouco de fermento compromete toda a massa. Ou seja, um pouquinho de fermento pode colocar toda a massa a perder. E aí, meus irmãos, é interessante que o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: como um pouco de fermento pode levedar a massa, um pouco de falsa doutrina pode corromper toda a comunidade. E sabe, meus irmãos, eu já vi muita gente que chega para mim e fala assim: não, eu congrego numa igreja boa, o ambiente é bom, é agradável, as pessoas se amam, mas lá tem um desvio doutrináriozinho assim que eu relevo. Eu falo: como é que releva, cara? Não dá para relevar uma besteira. É como uma vez um irmão chegou para mim e falou assim: pastor, o irmão fulano é uma bênção, compromissado, chega cedo na igreja, é um bom obreiro, prega bem, só tem um defeito. Eu falei: o quê? Ele bate na esposa. Eu falei: tá de brincadeira comigo. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Meus irmãos, não dá para vivermos uma influência negativa de forma passiva. A gente sabe que tem algo ali começando a comprometer o evangelho e a gente faz vista grossa. Não, é uma besteira. Não é besteira. Os puritanos diziam que a heresia, ela vem montada nos lombos da tolerância. Nós precisamos ser radicais contra o falso evangelho nos seus pequenos aspectos, porque o quê? Paulo falou aqui? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Aí ele continua, versículo 10: eu estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturbou, seja quem for, sofrerá condenação. É interessante que Paulo ele vai mostrar duas coisas aqui nesse versículo. A primeira é que ele fala assim: estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Ou seja, Paulo está dizendo: eu confio, Gálatas, que vocês vão ouvir o que eu estou falando e vão entender e vão praticar. E veja, Paulo tem esperança em um povo que aparentemente estava se comprometendo com o contrário. Paulo já disse aqui que eles corriam bem, e Paulo falou anteriormente que eles estavam voltando para a lei. Só que agora Paulo fala: eu acredito em vocês. E sabe, irmãos, escute bem isso. Paulo esperava o melhor dos Gálatas, ainda que eles estivessem em uma condição espiritual duvidosa. Você pode esperar o melhor das pessoas, porque o evangelho, quando lhe é pregado, pessoas mudam. Então você pode esperar que seu casamento vai melhorar, porque se você crê no evangelho, o outro vai mudar, porque você também vai mudar. Pessoas melhoram para a glória de Deus, meus irmãos. Pessoas mudam. Paulo crê que eles vão mudar porque Paulo sabe o que está pregando. Por isso, irmãos, nós podemos esperar o melhor dos outros, não no sentido do melhor do aspecto moral, porque a nossa moralidade é corrompida, mas no sentido de que as pessoas vão mudar, e elas vão. Por quê? Porque o evangelho é pregado. E o evangelho pregado, a Bíblia diz que essa palavra não volta vazia. Aí Paulo continua, versículo 10 ainda: aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Eu gosto de Paulo, né? Que ele fala assim: eu espero o melhor de vocês, mas dos falsos mestres, esse aí não, eu espero o pior, eles serão condenados. E, meus irmãos, nós não podemos nutrir outras expectativas com relação aos que pregam outro evangelho. Os que introduzem falsas doutrinas, Paulo vai dizer que eles são perturbadores. Aquele que os perturba, seja quem for, será condenado. Meus irmãos, uma das principais características do falso ensino é a confusão. Eu já vi igreja boa, irmãos, fechar por confusão doutrinária, por não fechar a porta para a heresia. A igreja vira um pandemônio porque o falso ensino gera confusão, enquanto o verdadeiro evangelho, ele gera unidade na fé, de modo que a gente caminha junto por causa do evangelho. Versículo 11,
Olha que interessante agora. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão. Como assim? Paulo pregando circuncisão? Os cabos inverteram a lógica. Os falsos mestres agora estavam acusando Paulo de pregar a circuncisão. Aí Paulo fala: se eu estou pregando a circuncisão, por que eu continuo sendo perseguido? Olha que lógica interessante. Sabe o que é que os gálatas, aliás, os mestres judaizantes estavam afirmando? Paulo também prega a circuncisão. Por quê? Porque a Bíblia diz lá em Atos que Paulo circuncidou Timóteo. Só que essa ação de circuncidar Timóteo foi circunstancial, não foi doutrinária. Foi para cumprir um aspecto transitório da lei. Aí os cabas pegaram e disseram: não, Paulo também prega a circuncisão. Ele circuncidou Timóteo. E o que Paulo vai dizer? Se eu prego circuncisão, por que eu sou perseguido? Olha que lógica interessante. Paulo está dizendo o seguinte: a prova de que eu prego o evangelho verdadeiro é que eu sou perseguido. E meus irmãos, nós precisamos lembrar disso. Deixa eu baixar o óculos aqui para falar para vocês. O falso evangelho gera aceitação, mas o ensino do verdadeiro evangelho gera perseguição. Não se engane. Se você abrir a boca no seu trabalho e falar o evangelho verdadeiro, você será perseguido. Se você abrir a boca na sua faculdade, na sua rua, para o seu vizinho e pregar o evangelho de verdade, ele não vai aceitar, ele vai lhe perseguir. O irmão Igor passou aqui o sábado ontem inteiro aqui trabalhando com os pintores aqui. Hoje também. Aí teve alguns momentos que eu vim aqui e hoje a gente falando do evangelho para eles, e os caras rebatendo, e o cara falou assim: eu não amo minha esposa. Aí eu falei: por que você está casado? Ele: não, porque, veja, amor é uma palavra muito forte para você dizer para alguém, né? Aí eu falei: mas é para isso que você casou, né? Ele: não, amor só de mãe. Aí ele falou assim: eu amo minha esposa, aliás, eu amo minha mãe, e por minha mãe eu dou minha vida. Aí na hora eu digo: não, é o contrário, por sua esposa você dá a vida e não por sua mãe. Ele: por quê, Igor? Porque a Bíblia diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Aí tipo, a cara dele assim: mas peraí, isso aí tá errado. Eu tenho que amar minha mamãe, cara. A minha mamãe é tudo pra mim, ela que me dá o leitinho ainda, eu tô lá com ela. Não, meu filho, o evangelho é subversivo. O evangelho contraria essa lógica que você tem aí, de que a mamãe é... Agora, você casou, não tem mamãe mais não. No evangelho agora é você e tua esposa, meu irmão. Seja homem, ame ela, dê a vida por ela. Mamãe é parente agora. Aí o cara: como assim, cara? Vocês estão destruindo meus sonhos. É isso mesmo. O evangelho, irmãos, ele é subversivo. Isaac, foi pau aqui. Teu pai é boca quente. O evangelho, irmãos, não é bem aceito pelo mundo coisa nenhuma. Esse evangelho que artistas cantam na Globo, de entra na minha casa, faz, eu quero ver eles cantar o que a gente cantou hoje aqui: bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Eu quero ouvir cantar isso, cantar Sabor de Mel. Remove a minha pedra. Eu quero ouvir cantar doutrina, irmão. Sim, eu amo a mensagem. O mundo odeia a mensagem da cruz. Quem ama a cruz é a gente. É por isso que Paulo fala no final do versículo: nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Irmãos, a cruz é escandalosa. Um Deus que se entregou no madeiro de braços abertos e morreu. Quem é que aceita essa mensagem? Isaías pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? Quem vai crer em um Deus crucificado? E no início da igreja, na igreja primitiva, nos primeiros séculos da igreja, a cruz era sinônimo de vergonha, não para os cristãos, mas para o mundo. Tanto é que Paulo vai dizer que a mensagem da cruz é loucura. Por quê, meus irmãos? Porque quem vai crer em um Deus que morreu, crucificado, da pior forma possível? Aí Paulo diz: a cruz é escandalosa. E sim, meus irmãos, sim. Toda vez que você olha para uma figura da cruz, você deve ser lembrado disso. A cruz foi um escândalo. E olhe que nas representações que nós temos de Cristo na cruz, nós ainda temos uma parte do drama, né? Porque se você ler Levítico, o crucificado, ele era colocado pelado, sem roupa na cruz.
O Cristo que você vê ali nas representações com uma espécie de tanga, ali é só para que você não fique mais escandalizado ainda. Mas o seu Jesus morreu sem roupa, diante da sua mãe. E Levítico fala: não descobrirá a nudez do teu irmão, da tua mãe. A cruz é escandalosa, irmãos. Sabe por que ela é escandalosa? Porque ela mostra para a gente assim: isso aqui era para ser você. Era eu ali, Emerson. Mas no meu lugar, Jesus morreu, meus irmãos. O mundo não entende isso, a não ser que o Senhor Deus abra os olhos das pessoas, para que ela creia, como um dia eu e você creu também. Oh, meus irmãos. Versículo 12. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Paulo é assim, né? Você não quer circuncidar? Se castre logo. Arranque tudo de uma vez. Não é interessante a lógica de Paulo? Isaac gosta, mas não é assim? Paulo vai logo: olhe, se vocês querem se circuncidar, se castrem. Paulo não tinha meio termo. Paulo está dizendo assim: ó, se é para viver flertando com a circuncisão, se castrem logo. Nós, meus irmãos, não podemos esquecer que para combater o legalismo, o farisaísmo e a religiosidade, nós temos que ser radicais na defesa da doutrina. Versículo 13: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Hoje eu estava terminando o sermão, porque foi algo muito atípico. Geralmente eu começo o sermão na segunda, termino na quinta, é de lei. Mas essa semana foi bem atípica, com alguns afazeres, a pintura da igreja, e eu não consegui terminar na quinta, protelei para sexta, não consegui ontem, terminei hoje. Aí eu pedi ajuda às universitárias, Thaís e Sara. Aí eu perguntei para elas assim: olha, me diga aí, como é que vocês entendem esse versículo? Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Aí eu falei: Sara, como é que você interpreta isso aqui? Eu falei: como é que você interpreta assim? Não use a liberdade para dar ocasião à carne. Ela falou: eu acho que, pai, de repente fumar, né? É que é livre em Cristo, mas fumar não é algo bom. Aí Thaís falou alguma outra coisa lá que eu não lembro agora, mas nessa esfera de proibições do tipo: não fume, não beba, não toque, tal. E a princípio é o que a gente pensa lendo o texto, né? Só que veja, Paulo fala assim: vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, o que é que ele vai dizer agora? Sirvam uns aos outros em amor. Então olha que interessante, Paulo está dizendo que liberdade sem maturidade é libertinagem. Em que campo? No campo das relações. Paulo está dizendo: não use da sua liberdade para viver para você mesmo. Antes, use a sua liberdade para servir uns aos outros. Então, quando é que eu uso da minha liberdade para dar ocasião à carne? É quando eu não uso da minha liberdade para servir meu irmão. Olha que interessante. Olha a máscara caindo diante de nós. Não é não beba, não fume, não toque, não faça. Paulo está dizendo assim: não use da sua liberdade para servir a você mesmo. Antes, use a sua liberdade para servir o outro. Porque se você não serve o outro, você está usando a sua liberdade de forma errada. Liberdade, irmãos, tem a ver com servidão. Você está entendendo o que eu estou falando? Liberdade aqui não é fazer o que quer, é servir ao outro. Olha que desafio da fé. É por isso que Paulo vai dizer que a liberdade cristã não é uma licença para pecar. O que é que Paulo está dizendo? Você não pode viver para você mesmo, fazendo as suas próprias vontades. Antes, sirva o outro em amor. E aí, meus irmãos, Paulo vai contrastar o uso da liberdade de forma errada com o seu uso correto. Quando é que eu uso a liberdade cristã de forma errada? É quando eu faço o que quero sem pensar no próximo. E quando é que eu faço o uso da liberdade cristã de forma acertada? É quando eu uso da minha liberdade para servir o outro. Se você não serve o outro, você não é livre. É o que Paulo está dizendo. Tanto é que ele vai dizer no versículo 14: toda a lei se resume em um só mandamento. Que mandamento é esse? Ame o seu próximo como a si mesmo. E hoje aqui também na conversa,
Um dos pintores falou assim: mas a Bíblia diz, ame só a Deus. Tá que amar mulher coisa nenhuma, rapaz. É só amar a Deus. Eu não, meu irmão, não está escrito isso. A Bíblia não manda amar só a Deus, né? Temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Aí as outras coisas a gente vai amar de acordo com o primeiro mandamento. Então, quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você vai amar todas as outras coisas de forma correta. Ele está assim, vai ter que ler mais a Bíblia certinho, né? É interessante, né, irmãos? O mundo, ele não entende a mensagem da cruz. Quem nunca ouviu a frase, amor só de mãe? Só de mãe o quê, meu irmão? E amor de pai não serve também não? Tem amor para pai também não? O mundo cria a sua própria filosofia anticristã e a gente vai crendo nisso aí. E acha que é normal. Então, Paulo diz, toda lei. Paulo vai dizer assim, olha, vocês, galera, não é lei que vocês querem? Não é lei? Então, cumpra essa. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Então, nosso amor, irmãos, deve ser prático e altruísta. Deve ser um amor que tenha cuidado para com o próximo. Versículo 15. Esse versículo é bem interessante, né? Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Essa é a razão pela qual Paulo fala nos versículos anteriores. Você entendeu agora? Por que Paulo falou que a nossa liberdade não pode ser para dar ocasião ao pecado? Porque os Gálatas estavam pecando porque eles se agrediam mutuamente. Então Paulo fala, quando você não usa a liberdade para servir ao próximo, o resultado vocês vão se morder e vão se devorar. E aí é interessante, meus irmãos, que os Gálatas estavam se devorando. Você consegue entender aqui a conexão entre os versículos? Eles estavam usando a liberdade para servir a si mesmo. E quando a gente serve a si mesmo, a gente só pensa em nós. Resultado, quando eu penso em mim e você pensa em si, a gente vai se matar aqui dentro. Entendeu agora a lógica? Se eu penso só em mim e Leila pensa só nela, ela vai pensar em cacheado, eu vou pensar em carequês. Aí fica complicado, então eu vou lutar pelo meu e ela pelo dela. É isso que Paulo está dizendo. Não usem da liberdade para fazer o que quer, mas usem da liberdade para servir ao outro. E é interessante, meus irmãos, que Paulo usa aqui as metáforas de animais selvagens, né? Morder e devorar trazem aí a ideia de animais selvagens brigando. E, meus irmãos, essa metáfora aqui ela é impressionante, porque Paulo está dizendo que a vida na comunidade da fé pode se tornar um ringue de arena. Ringue de arena? Um ringue de luta, uma arena de UFC. E sejamos sinceros, quantas igrejas a gente já passou que era isso? Uma rede de fofoca interminável, que não para nunca. Gente que quer matar o outro, gente que quer morder, devorar. Paulo está dizendo, vocês vivem assim porque vocês usam a liberdade errada. Vocês usam a liberdade para você mesmo. Passe a usá-la para o seu próximo. Veja, irmãos, tudo isso é Paulo iniciando um assunto do próximo domingo. E por favor, falte qualquer outro domingo do ano, não falta domingo que vem não. Porque no domingo que vem nós vamos ver na prática o apóstolo falando sobre obras da carne e frutos ou fruto do Espírito. Fique com essa imagem. Os Gálatas estavam se mordendo e se devorando. Problemas relacionais. Aí Paulo vai falar domingo que vem sobre obras da carne e fruto do Espírito. Por fim, 3 rápidas aplicações. A liberdade que temos em Cristo traz paz. Desfrute dela para a glória de Deus. Segundo, liberdade sem maturidade é libertinagem. Não use da sua liberdade para servir a você mesmo. Use da sua liberdade para servir o seu irmão. E por fim, temos 2 caminhos. Ou somos dominados pelo Espírito e demonstraremos em frutos, ou caminharemos sob o domínio da carne e viveremos uma vida
de obras malignas. Para mais detalhes, arrasta para o lado e vem domingo que vem. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Nós vamos servir a ceia do Senhor. Eu queria convidá-lo para fechar os olhos e refletir sobre a mensagem que nos foi pregada nessa noite.